Minhas senhoras e meus senhores, celebramos hoje meio século de uma instituição que é referência no setor industrial português. É uma história de reconhecimento das pessoas que fundaram a Abimota, que tornaram o papel da Abimota possível até aos dias de hoje. Neste dia simbólico, é com grande honra que partilhamos convosco uma mensagem enviada por Sua Excelência, o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Permitam-me que vos agradeça muito sinceramente a distinção que me dão. 30 anos depois de sair do Governo, é gratificante ainda se lembrarem de mim. Quando temos uma história de 50 anos, houve alguém que iniciou o processo e foi passando o testemunho a sucessivas direções e corpos sociais para chegarmos aos 50 anos. Quero agradecer reconhecidamente aos órgãos sociais esta distinção que me atribuíram. Já somos poucos os que restamos dessa turma que lutou, defendendo-se das perversidades de uma bem-intencionada revolução, mas que logo se radicalizou, apostando em silenciar o tecido produtivo do nosso país. Gostaria de vos dizer que representar todos os antigos presidentes da direção da Abimota, neste momento tão marcante da sua história, celebração dos 50 anos, é seguramente uma grande responsabilidade. Queria deixar uma mensagem de parabéns por estes 50 anos à Abimota e nestes 50 anos deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que fizeram esta história dos 50 anos, todos os que estão a fazer o presente da Abimota, mas sobretudo também deixar uma grande mensagem para aqueles que vão ser o futuro. Os meus parabéns, mas uns parabéns muito sinceros à Abimota, e que a minha certeza de que efetivamente vai perdurar durante muitos anos, porque o caminho faz-se a caminhar, e eu diria que a Abimota nunca parou de caminhar e mostra indiscutivelmente uma ótima performance nesta altura. Parabéns à Abimota. Em 1975, a Abimota nasce num conjunto de empresários, numa fase inicial muito ligada ao setor da Abimota, das duas rodas. Porquê? Porque a Águeda é conhecida mundialmente, mas de certeza que no país também, como a terra das bicicletas, mas também foi das motorizadas, e portanto a mobilidade tinha aqui um peso muito grande. Daí a Abimota. Evoluíram, continuaram a evoluir, tiveram depois o laboratório de ensaios que ainda hoje existe e que continua, e durante todo este percurso não há dúvida nenhuma que continua a ser um fator agregador de muitas indústrias, depois até inclusivamente com a integração de outros setores. Foi um trabalho feito essencialmente pelas empresas, pelos empresários, pelas pessoas que trabalham no setor. E é ótimo chegarmos ao fim de 50 anos e percebermos que somos o maior produtor europeu de bicicletas. Portanto, foi feito um trabalho muito interessante, foi lançado o Portugal Bike Value, as sementes para o Bikinov foram lançadas e hoje é uma realidade. Há uma esperança muito grande que a Abimota amanhã seja um parceiro não nacional, mas do ponto de vista europeu, naquilo que são o desenvolvimento de componentes e da estratégia do setor a nível europeu, a Abimota tenha um papel relevante na Europa. Eu, quando digo Abimota, é as empresas que são sócias da Abimota. Eu tenho um percurso ligado ao associativismo, além de ser neto, filho de empresários. O meu primeiro dia de férias
quando estudava, era passado na fábrica, além de todo o tempo que convivíamos. A indústria diz muito, é mesmo um amor, uma grande paixão, um chão de fábrica onde as coisas acontecem, onde se transformam matérias-primas em produtos, onde se juntam componentes e se transformam em produtos finais, onde trabalhadores convivem com os empresários, onde os fornecedores e os clientes partilham o mesmo espaço, onde se olha para o layout e o chão de fábrica num desafio constante, como é que podemos fazer sempre mais e melhor, como é que nos laboratórios controlamos aquilo que fazemos e antecipamos aquilo que se faz melhor e como é que podemos fazer melhor, ou como é que olhamos para os departamentos de marketing e comerciais para antecipar tendências e descobrir novos mercados. A exposição é sempre ótimo podermos olhar para trás, podermos ver notícias, podermos ver histórias do Grande Prémio, podermos ver histórias de algumas peças, de alguns componentes que foram marcantes no setor. Portanto, tudo o que foi feito desde a visita à Abimota e depois do reconhecimento das pessoas e das entidades e dos sócios e das empresas que fazem parte desta história, este reconhecimento é importante, é muito importante a gente agradecer hoje o trabalho que foi feito por toda esta gente. A Abimota representa muito para o município de Águeda. Antes de mais, representa efetivamente este espírito aguedense e, sobretudo, um novo paradigma nesse espírito empreendedor aguedense. O espírito de que é possível, em colaboração, crescermos todos. E por isso é que a Águeda, neste momento, apresenta, eu diria, que o dinamismo que tem. É indiscutivelmente uma parte importante desse dinamismo, é o seu setor empresarial. Os últimos anos têm marcado indiscutivelmente um salto extraordinário e qualitativo da Abimota. A Biquinova, este novo acontecimento que está a acontecer no seio da Abimota e que aproveita claramente estas agências mobilizadoras no âmbito do PRR, vem nos dar aqui um fôlego maior e, sobretudo, uma capacitação incrível agora aqui, tanto dos empresários da Águeda como do próprio país, neste setor e em tantos outros setores. O tipo de equipamentos, o tipo de serviço que passa ali a ser prestado vai inclusivamente fazer escalar esta indústria. Eu não estou absolutamente convencido de que o futuro nesta área e em tantas outras vai ser muito risonho. A Abimota e as pessoas que passaram a Abimota foi sempre um misto de inspiração e de transpiração, porque também só inspiração, também não chegamos lá. Portanto, a Abimota sabe, e mais do que a Abimota, as empresas associadas à Abimota sabem que para poder triunfar neste mercado nós temos que ser melhor do que os outros. Não basta ser igual, temos que ser melhores, temos que fazer a diferença. Aquilo que a Abimota fez deixa orgulhoso não só este setor, esta região, mas também o país. Foi um percurso marcado por diferentes fases, mas sempre a ultrapassar e a transformar desafios em oportunidades e ultrapassar esses desafios acrescentando valor. Uma primeira fase onde valorizaram sobretudo aquilo que foi a sua consolidação enquanto voz única a representar um setor. Uma segunda fase onde entenderam e onde houve essa consciência de que a qualidade, as certificações, a garantia de que aquilo que produziam estava nos conformes internacionais permitia estar presente nesses mercados. Uma terceira fase onde houve uma componente forte da presença naquilo que eram as instituições internacionais, perceber quais seriam as tendências do mercado, ter voz nos contextos europeus. A quarta fase, talvez aquela em que estamos hoje e que já tem algum tempo, numa transformação total do ponto de vista da inovação, buscar novos materiais, novos produtos, novos processos, formas diferentes de fazer o mesmo ou idealmente até fazer novos produtos em substituição daqueles que se fazia com menor valor. E vai haver agora uma nova fase, num mundo muito competitivo, num mundo digital, esta transformação elétrica e a adaptação do setor a toda essa mobilidade elétrica, também num olhar particular para aquilo que são as marcas, também aquilo que é fundamental na consolidação, escala das empresas, para que Portugal e este setor possam encarar o mundo com maior ambição, naquilo que é já um marco importantíssimo no maior produtor europeu de bicicletas, pelo 4º ano consecutivo, mas sobretudo sendo de facto esse motor e esse exemplo para o país. Temos laboratórios ao mais alto nível e, para além dos laboratórios, a Abimota hoje é uma entidade que participa na normalização mundial do setor das duas rodas. Isto é muito importante nós podermos participar hoje nestas reuniões
e participar na definição das normas que vão gerir o setor no futuro. Portanto, todos estes atos que a Abimota faz são essenciais. Bem-vindos e bem-vindas a esta cerimónia comemorativa dos 50 anos da Abimota. É com enorme honra que damos início a esta cerimónia solene que pretende homenagear todos aqueles que contribuíram para este percurso de meio século. Impossibilitado de estar presente, o Sr. Presidente não quis deixar de se associar a esta celebração e enviou-nos uma nota de felicitação que passo a ler. Desde meados do século passado que as bicicletas se tornaram um símbolo de mobilidade urbana e de um futuro mais ecológico e sustentável. Em Portugal existia já uma tradição secular da indústria de bicicletas, pelo que o país estava bem posicionado para dar resposta a este desafio. O resultado foi o florescimento de toda uma cadeia de valor, com processos dos mais tradicionais aos inovadores, que promoveu também a indústria metalomecânica com um crescente foco na qualidade dos produtos. Foi o crescimento de todo um setor com uma forte componente exportadora e com marcas de renome nacional e internacional que fizeram de Portugal não só o maior produtor europeu de bicicletas, como o maior produtor de um conjunto vasto de componentes que exporta para outros países. Neste processo evolutivo, houve uma entidade que nas últimas décadas teve um papel essencial, agregador de um setor empresarial de pequenas e médias empresas, ajudando-as a crescer, a estarem à altura de um mercado cada vez mais global e mais exigente, a adaptarem-se a novas preferências dos consumidores e exigências de sustentabilidade e a acompanharem a evolução tecnológica e digitalização. Está de parabéns à Abimota por ter ajudado a consolidar uma indústria que amadureceu com uma ampla cadeia de valor, se internacionalizou e se tornou tão relevante para a economia nacional, contribuindo simultaneamente para a concretização dos objetivos ambientais do país. Marcelo Rebelo de Sousa, Lisboa, Palácio de Belém, 19 de março de 2025. É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que vos dou as boas-vindas à cerimónia comemorativa dos 50 anos da Abimota. Esta celebração é, acima de tudo, um momento de reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho coletivo, pela resiliência das empresas e dos profissionais que, ao longo de 5 décadas, deram corpo a uma associação que hoje representa mais de 200 empresas, milhares de trabalhadores e uma força industrial determinante para a economia nacional. Celebrar meio século de existência é, acima de tudo, celebrar pessoas. Pessoas com visão, com coragem, com espírito de missão. Fundadores, empresários, técnicos, colaboradores, parceiros institucionais e tantos outros que, ao longo de 5 décadas, deram corpo a uma ideia, a de que juntos somos mais fortes. Devo dizer que lembro perfeitamente, no dia 18 de 5 de 1994, em que vim aqui inaugurar o laboratório de ensaios da Abimota. Isso tinha sido infraestrutura criada para a associação, através de um protocolo feito com o Instituto Português de Qualidade e o laboratório que foi financiado pelo Programa de Infraestruturas Tecnológicas do PEDIP, programa específico realmente da indústria portuguesa.
Hoje, a visitar o laboratório, constatei a grande expansão e o dinamismo que tem tido e, portanto, fico muito satisfeito que aquilo que inaugurei aqui em 18/5/94 continua com uma trajetória e uma dinâmica excepcional. É mais um exemplo de uma boa aplicação dos fundos do PEDIP na altura, através do Programa de Infraestruturas Tecnológicas. Este caminho é um caminho que deve deixar todos os associados e membros e ex-membros dos corpos sociais desta associação extremamente orgulhosos, porque o trabalho que fizeram foi um trabalho notável e é um trabalho que ainda por cima continua num crescendo e num dinamismo absolutamente imparável. Isso pessoalmente dá-me uma satisfação enorme por saber, eu em primeiro lugar, eu compreendo, digamos, esta homenagem, mas se me perguntarem se eu fiz alguma coisa de excepcional, eu direi que não. Eu limitei-me a cumprir com os meus deveres. Houve uma leitura que me marcou profundamente na minha juventude, que foi uma leitura de um filósofo, o Immanuel Kant. Isto basicamente, na ótica dele, nós não nos devemos comportar à mercê dos nossos caprichos, dos nossos interesses pessoais mesquinhos, mas devemos, na realidade, pugnar pelos deveres que livremente assumimos, para além dos deveres naturais que todos temos, como é óbvio, mas dos deveres que assumimos e assumimos livremente. E eu, na verdade, considerei sempre que a minha obrigação para com todos era exatamente de cumprir estrita e fielmente com os meus deveres e com as minhas obrigações. Quero agradecer reconhecidamente aos órgãos sociais esta distinção que me atribuíram. E quero dizer também que uma parte dela eu dedico a um dos que foi um dos caboqueiros da Abimota, o Sr. Aurélio Ferreira. Além disso, quero saudar a presença de duas figuras a quem a Abimota muito deve: o Sr. Engenheiro Mira Amaral e o Dr. Jaime Marques. Estávamos em 1975. O populacho que servia interesses extremistas da Revolução atropelava a ordem pública com vista à destruição da classe industrial. O patronato, visado, era tido como inimigo do povo, como se não fizesse parte desse mesmo povo. Foi o momento negro da história que descambou em perseguição, assalto e destruição de tudo o que fosse produtivo. A Comissão ad hoc tinha como objetivo único, ostracizando o patronato, a destruição da ordem social vigente. Foi neste ambiente que os industriais de velocípedes e acessórios se organizaram. Falar sobre a Abimota é falar sobre uma história de referência e sucesso no associativismo em Portugal. E não apenas ligado ao setor das duas rodas, mas também ao setor das ferragens e do mobiliário metálico e afins. De um bom exemplo, não só pela capacidade e força na representatividade desses setores, mas pela forma como foi assegurada a sustentabilidade da própria instituição. Há muitos anos que consideramos importantes áreas como a formação, a contratação coletiva e os seus contributos para a concertação social, o apoio jurídico aos associados, o apoio aos projetos de investimento, o apoio aos processos de certificação e, não menos importante, as valências técnicas associadas ao LEIA, Laboratório de Ensaios. Realço a importância dessas valências e capacidades para muitos associados, mas também para outros setores de atividade
e não menos importante, como aliás já afirmei anteriormente, para o equilíbrio orçamental e sustentabilidade da Associação. E também o desporto. Falar sobre a Abimota é falar da parte da história, é falar de parte da história do ciclismo em Portugal, do contributo do Grande Prémio Abimota, que o Grande Prémio Abimota sempre deu para essa modalidade tão querida dos portugueses. A Abimota é feita de empresas, de inovação, de indústria, mas sobretudo de pessoas. Pessoas que aqui foram reconhecidas e que com visão e coragem marcaram este percurso. A história faz-se com pessoas. Obrigado por fazerem parte desta. É sempre ótimo poder receber pessoas que participaram neste trajeto da Abimota. Portanto, hoje acho que é um dia em cheio para a Abimota, do ponto de vista de colaboradores, antigos parceiros, atuais parceiros e, mais do que isso, futuros parceiros. As associações são mesmo isto, fazem-se de orgulho na sua história, mas sobretudo de uma ambição e aquilo que é de ter sucesso no futuro. Muito obrigado à Abimota, muitos parabéns e que possamos estar cá nos próximos 50 anos a dar sucesso e trazer valor para Portugal. Que não nos esqueçamos de um dado simples. Portugal é desde 2019 o maior produtor europeu de bicicletas. Parabéns à Abimota, parabéns às gentes das duas rodas. Obrigado.